Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje: exportações de carne bovina dos 4 países do Mercosul somariam mais de 4 milhões de toneladas carcaças agora em 2021. Produção mundial de rações animais cresceu em 2020 e alcançou mais de 1 milhão e 100 mil toneladas. Exportações de carne bovina fresca, congelada ou refrigerada do Brasil renderam mais de 350 milhões de dólares em janeiro. E vamos falar sobre as pragas urbanas durante o verão. O Agora Agro já está no ar. Segundo projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, as exportações de carne bovina dos 4 países do Mercosul somariam por volta de 4 milhões e 200 mil toneladas carcaças agora neste ano. Esse volume é 116 mil toneladas superior ao ano passado, que já teve um aumento aí por volta de 3%. Determinado pelo aumento dos volumes previstos a serem exportados pelo Brasil, que deve crescer 5%, Uruguai deve crescer 8%, Paraguai deve crescer 4%, e que serão parcialmente compensados por uma queda de 7% na projeção de embarques da Argentina. Prevê-se também que as exportações da América do Norte aumentem, e neste caso por volta de 101 mil toneladas, um crescimento de 5%, com aumentos nos 3 países. Já os da Oceania cairiam por volta de 102 mil toneladas, ou seja, 5% de queda, principalmente devido a uma queda acentuada nas exportações da Austrália de aproximadamente 7% para 1 milhão 360 mil toneladas. E esse dado, ele é 378 mil toneladas menor, 21% do que o ano de 2019, que foi determinado pelo forte processo de recomposição de estoques que o país está passando. De acordo com o levantamento realizado pela Altec e apresentado na 10ª pesquisa anual realizada em 142 países, junto a 28 mil fábricas de produção mundial de rações animais, essa produção cresceu 1% em 2020 e alcançou 1 bilhão 187 milhões de toneladas. O ano de 2020 ele foi desafiador para muitos setores e, sem dúvida, para os setores de alimentação. Agricultura e ração animal, é óbvio que não foi diferente. Ainda que a corrida às compras tenha gerado incertezas quanto à cadeia de abastecimento de alimentos, a realidade mostrou que, na maioria das regiões, o abastecimento de alimentos está estável e capaz de atender às necessidades dos consumidores sem grandes interrupções. Segundo a Altec, ainda que os preços da ração animal afetaram muitos produtores, além dos preços, outros desafios enfrentados foram os regulamentos estatais sobre práticas mais sustentáveis, como a diminuição do uso de nitrogênio e a redução ou eliminação dos antibióticos. As exportações de carne bovina fresca, congelada ou refrigerada do Brasil renderam 383 milhões de dólares agora no mês de janeiro, em apenas 15 dias úteis, com média diária de 25 milhões de dólares. A quantidade total exportada pelo país chegou a 85 mil toneladas, com média diária de 5.600 toneladas. Já o preço médio da tonelada exportada ficou em 4.500 dólares. Em relação a janeiro de 2020, houve uma perda de 0,04% no valor médio da exportação, ganho de quase 7% na quantidade média diária exportada e desvalorização
de 6,2% no preço médio. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre um tema interessante. Vamos falar sobre as pragas urbanas agora na época de verão. O Agora Agro volta já já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Eu vou conversar agora com Maria Fernanda Zarzuela. Ela é bióloga e ela é coordenadora da Field Solutions Bayer. E nós vamos falar sobre um tema interessante que preocupa muita gente, ou quase todo mundo que mora em uma casa ou apartamento. Nós vamos falar sobre infestação de pragas urbanas que aumentam muito agora na época do verão. Muito calor e umidade. Maria Fernanda Zarzuela, é um prazer tê-la aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para falar de um tema interessante, um tema pontualíssimo. Tudo bem com você? Tudo bem, olá. Eu que agradeço o convite. Tá tudo certo também por aqui. Bom, Maria Fernanda Zarzuela, o que é que a Anvisa, vamos dizer assim, ela considera como praga urbana? O que é uma praga? Bom, o que a gente considera como praga é todo animal, né, todo organismo que interage com o homem e traz para a gente um dano econômico ou um dano relacionado à saúde. Então, a gente sabe que, eu como bióloga falando aqui, né, todos os organismos têm o seu papel na natureza, então sim, as baratas têm o seu papel, as formigas têm o seu papel, mas quando esses insetos, principalmente, né, e também os ratos, entram em contato com o ser humano e trazem um dano tanto econômico ou quanto um dano na nossa saúde, a gente fala que ele é uma praga. Entendi. Bom, e de maneira geral, quais são, vamos dizer assim, as principais pragas que atuam principalmente no meio urbano? Bom, a gente pode começar falando das baratas, né, que é o principal pavor aí das pessoas nos centros urbanos, as formigas, que também causam grandes prejuízos quando infestam hospitais, por exemplo, cupins, que trazem danos estruturais, né, nos madeiramentos aí dos nossos ambientes urbanos, os roedores, né, os ratinhos que ocupam aí nossas residências, ambientes como restaurantes, mercados, que mais? Os mosquitos, muito bem já reportados aí pela imprensa, a gente fala bastante, né, sobre, nessa época do calor, sobre os mosquitos com relação à transmissão de doenças. Quem mais? A gente pode falar dos escorpiões, algumas aranhas, e por aí vai. Bom, Maria Fernanda, me diga uma coisa. Parece que a praga mais comum é a barata e o mosquito, né? Aqui, pelo menos a gente vê quase que toda hora aí. E é basicamente impossível a gente ter um controle sobre esse bichinho, porque tem barata pequenininha, tem a grande, tem uma que voa, uma doceira aí que você não consegue correr atrás dela de jeito nenhum. De maneira geral, o que uma barata ela pode causar de problema para um ser humano, por exemplo? Ela pode afetar? Ela pode causar doenças? Sim, as baratas são transmissoras, né? Elas são veículos de patógenos que a gente fala. Então, bactérias, fungos, elas podem transmitir através do seu corpo externamente, andando por ambientes contaminados, como lixo, ou até quando a gente fala em ambiente hospitalar, né? Restos hospitalares.
e transportar essas bactérias e fungos de um ambiente que está sujo para um ambiente que está limpo. Além disso, elas têm um comportamento de defecar, de regurgitar os alimentos, contaminando os nossos alimentos, né? Então, quando elas vão se alimentar, elas acabam manipulando esses alimentos e podem transmitir doenças para o homem. Então, a gente fala aí de desinteria, né, as diarreias, contaminação hospitalar, contaminação alimentar, melhor dizendo, que causam esses danos para a gente. Agora, existe um meio, vamos dizer, pelo menos eficaz para controlar isso aí? Porque não adianta eu controlar no meu apartamento ou na minha casa, mas se o vizinho não controla. Porque a barata, basicamente, a moradia dela, vamos dizer assim, são locais muito sujos, esgoto, elas adoram ficar nesse meio aí, locais escuros, por exemplo. Então é difícil eu controlar, porque às vezes o mesmo cano que passa no meu lote, na minha casa, talvez passa no do vizinho também. Então teria que se ter um controle assim, vamos dizer, em conjunto, ou um controle mais unânime do que individual, né? Com certeza, a gente fala muito disso, né, que é o manejo integrado das pragas. Então, a gente tem, sim, produtos químicos que as empresas, né, fabricam, lançando mão aí desses químicos de várias formulações diferentes. Então, a gente tem produtos em gel, produtos líquidos, produtos em aerosol, pós, que podem ser aplicados nesses ambientes urbanos, mas principalmente a gente utilizar em conjunto o manejo do ambiente. Então, a barata, assim como outras pragas, elas entram em nossas casas em busca de alimento, água e abrigo. Basicamente, esses 3 As que a gente fala. Então, se eu tomo conta do meu ambiente, armazenando corretamente meus alimentos em potes fechados, dentro de geladeira, recolhendo lixo mais periodicamente, né, com uma frequência maior, tampando frestas em estruturas, fechando, né, buracos em azulejos, em paredes. Assim, a gente vai evitar que essas pragas entrem em casa para fazer seu abrigo em busca de alimento também. Então, é um manejo aí integrado, como eu falei. Então, a gente vai controlar essa praga utilizando produtos químicos, sim, específicos para aquele local, fazendo a melhor escolha da formulação correta para aquele ambiente, mas também cuidando cada um da sua casa para evitar que esses insetos reapareçam. Muita gente, em relação ao mosquito, por exemplo, não esquenta muito a cabeça. Você está, às vezes, almoçando ou comendo alguma coisa, ele vem, ele senta no seu copo, o sujeito pega o copo, põe na boca e vai tocando. Só que ele esquece que esse mosquito pode ter passado aí por uma série de locais altamente contaminantes e ter sentado naquele copo, ter sentado na beira do prato dele, e ele não liga muito, não. Basicamente, os mesmos problemas que uma barata poderia causar, também um mosquito pode causar uma série de problemas em relação à saúde? Os problemas relacionados à infestação de mosquitos são mais com a transmissão desses vírus, né? E algumas bactérias também, não só para o ser humano, quanto para os pets. Para transportar a bactéria no corpo, a gente fala mais em barata, nas moscas, que pousam mesmo, né, nos ambientes sujos e podem contaminar o nosso alimento. Para mosquitos, pernilongos, aí, as muriçocas, os mosquitos, de uma forma geral, a gente fala mais da transmissão dessas bactérias e vírus para transmitir doenças como chikungunya, zika vírus, a dengue mesmo. Mas é claro que tem a possibilidade, porque como qualquer outro inseto, o mosquito pode, sim, pousar numa área infectada e na sua patinha, nas suas perninhas, poder transportar, assim, essas bactérias. E aí é bem problemático também. O que a gente observa também são uma série vamos dizer, de espécies de formigas, né? Tem umas pequenininhas, doceiras, tem umas que andam bem devagarzinho, também miudinhas, tem umas maiores. Então, isso tudo são fontes contaminantes para nós. E principalmente para crianças, né? Porque tem muita gente que não liga para a coisa. Eu já fui, infelizmente, às vezes a gente viaja, então, dependendo do local onde você vai, você para comer, você olha assim, tem mosquito para tudo quanto é lado, aí você fala, e agora, como ou não como? Né? Então, é uma situação muito delicada. Então, mosquito, barata, rato. O rato é um problema seríssimo, né?
Sim, o rato principalmente ligado a doenças como a leptospirose, agora nessas épocas que a gente tem muita chuva, as grandes enchentes, né, nos centros urbanos, e a leptospirose é uma doença muito perigosa, que as pessoas nem sempre falam, né, mas é uma doença que é transmitida pelo xixi do rato, pela urina do rato, e nessa época de chuva aí é bem problemático. Então a gente entra em contato com a água contaminada pela urina do rato, e essa bactéria, que é a leptospira, pode penetrar no nosso corpo por cutícula de unha, qualquer machucado, qualquer abertura de mucosa que a gente tenha, causando a leptospirose. Então, sim, quando a gente fala de controle de pragas urbanas, a gente fala, assim, em controle de saúde pública, né, em controle de doenças que essas pragas causam para os seres humanos e para alguns animais também. Maria Fernanda, nós temos aí um grande público nos vendo agora, nesse momento. É muita gente e eu gostaria de te perguntar uma coisa. Se alguém ligar para você, entrar em contato, você passa alguma orientação, alguma informação? Porque, veja bem, não é fácil, às vezes, você pegar um ratinho dentro de uma casa. É a coisa mais difícil que tem. Para pegar rato, era bom um gato. E, às vezes, hoje, de maneira geral, muita gente tem um cachorrinho, tem um gatinho, tem um passarinho, e você não pode estar espalhando veneno para a casa toda. Tem problema de criança também. Mas existe um controle, por exemplo, para o rato, para a ratazana, um controle, assim, bem eficaz, bem eficiente para esse tipo de animal? Existe sim. A gente trabalha na Bayer com raticidas que são desenvolvidos, né, especificamente para o controle dessas 3 espécies, né, os camundongos, que são os pequenininhos, os ratos de telhado e as ratazanas. Então, são iscas que entram por via alimentar, né, o rato se alimenta dessas iscas e elas são anticoagulantes, quer dizer que o rato morre por hemorragia e perda de líquidos, que são extremamente eficazes e eficientes, né? Então, ótimo. A gente tem, sim, no mercado, não só a Bayer, como outros fabricantes também, trabalhando aí com iscas atrativas para o combate de ratos. Tá combinado. Bom, eu conversei com Maria Fernanda Zarzuela. A Maria Fernanda é bióloga e é coordenadora da Field Solutions Bayer. E nós falamos sobre pragas urbanas. De maneira geral, o melhor de todos os processos é você manter a sua casa bem limpa e arejada. Esse é o primeiro passo para poder tentar controlar qualquer tipo de praga. Maria Fernanda, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e ele está com as portas abertas para quando você quiser, ok? Muito obrigado. Eu agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Até mais. Prazer. Tchau. Prazer. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: nunca se afaste dos seus sonhos, pois se eles se forem, você continuará vivendo, mas terá deixado de existir. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que o Divino Pai Eterno nos abençoe e até o próximo programa. Tchau.